Olá, a paz do Senhor, que bom! Hoje nós já estamos na lição de número 12 e nós podemos dizer que até aqui o Senhor tem nos sustentado. Temos chegado mais ao final de um novo trimestre, um trimestre que se encerra e mais um ano que finda, e Deus tem nos abençoado grandemente neste ano de 2019. E para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Jane Martins de Souza, eu sou professora e superintendente de escola bíblica dominical. E para mim é um prazer muito grande ter cada irmão aqui nas minhas aulas todas as semanas, e para você também que está aqui pela primeira vez. Espero que goste dos comentários e que possam te ajudar na sua sala de aula. Então fica comigo até o final desta aula e nós vamos aprender muito hoje também a respeito de Absalão. E hoje na lição de número 12 nós vamos falar sobre a rebelião de Absalão. Está em 2 Samuel, capítulo 15, versículo 1 a 18. Eu te aconselho a ler bastante para aprender, porque nós não vamos falar de tudo aqui nesta lição. O comentarista ele abordou somente alguns temas importantes, mas você precisa se inteirar deste assunto. Então te aconselho que leia a partir do capítulo 13, 12, 14, 15, 16, 17, 18, para você se inteirar bastante deste tema que nós vamos falar hoje. Nós vamos entender primeiro o que é rebelião. O que é rebelião? Rebelião é a ação ou efeito de rebelar, de se recusar a obedecer uma autoridade legítima. É uma ação violenta de resistir a agentes de autoridade. É o que é chamado também de insurreição, chamado de levante, de sublevação. Então, qualquer oposição a uma autoridade ou a instituições de poder, nós chamamos de rebelião. É um conceito da Infoped. E rebelião, ela é como pecado de feitiçaria e ela produz rejeição de Deus. Deus rejeita os rebeldes. Em 1 Samuel, capítulo 15, no versículo 23, está registrado assim: porque a rebelião é como o pecado de adivinhação, ou outras traduções, de feitiçaria. E a obstinação é como iniquidade e idolatria. Então Deus rejeita os rebeldes. Ele é semelhante a um pecado de feitiçaria ou de adivinhação. Às vezes a pessoa pode dizer: não, eu não sou feiticeiro. Mas se ele é rebelde, é como se fosse a mesma coisa aos olhos de Deus. E Deus rejeita esse tipo de pessoas. Porquanto rejeitastes a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Foi quando Deus falou a respeito da rebelião de Saul, quando Deus rejeitou Saul para que ele não fosse mais rei sobre Israel. Absalão, ele se rebelou contra seu pai, violando o mandamento de Deus que o filho deve honrar seu pai e sua mãe. Está em Êxodo, capítulo 20, versículo 12, e também em Efésios, capítulo 6, no versículo 1. E a promessa deste mandamento de honrar pai e mãe é para que multipliquem seus dias sobre a face da terra e que tudo te vá bem. Então, este mandamento traz para as pessoas vida longa na face da terra. E também nós temos na palavra de Deus, na lei de Deus, que um filho obstinado e rebelde, quando ele não ouvia a correção dos pais, os pais poderiam apresentar este filho aos líderes da comunidade. E ele então era apedrejado. Está em Deuteronômio, capítulo 21, versículo 18 ao 21. Então, a rebeldia, ela é rejeitada pela palavra de Deus. Porém, Absalão era um filho rebelde, sim, na verdade, mas Davi, ele falhou como pai, como nós vimos na aula passada.
Se você não assistiu minha aula passada, aconselho a você que assista. O seu pecado fez com que, o pecado de Davi, fez com que ele perdesse a autoridade dentro do seu lar. Que ele perdesse a autoridade sobre seus filhos, trazendo um grande desastre para o seu lar. Algumas pessoas têm dúvida a respeito das consequências do pecado de Davi e seus filhos terem pagado por um crime que eles não cometeram. Pagaram pelos pecados do pai. E talvez esta passagem hoje, ela possa entrar em choque para alguns, que está registrado em Ezequiel, capítulo 18, versículo 20 ao 24, onde está escrito, abre aspas, que a alma que pecar, esta morrerá, e que o pai não pagará pelos erros dos filhos, e que o filho não pagará pelos erros dos pais. Então, o que aconteceu aqui no caso de Absalão? Será que foi a doutrina da culpa herdada? Não, mas porque a maldade dos seus filhos foram grandes também. É por isso que eles também colheram os frutos do que eles plantaram. Sabendo nós que Davi estava colhendo os frutos dos seus pecados dentro do seu contexto familiar. Foi o que Deus disse que aconteceria dentro do seu lar. Que a espada também não sairia de dentro do seu lar. Eles viram o erro do pai e, ao invés deles se desviarem deste caminho, eles traçaram veredas pecaminosas para eles, colhendo o fruto também do seu pecado. Claro que não todos os filhos de Davi aconteceu isso. Nós podemos fazer uma comparação também com Judas, o que traiu Jesus Cristo. Estava escrito a respeito do traidor. Nós lemos no livro de Salmos, Jesus mesmo falou a respeito disso com seus apóstolos. Alguém haveria de trair Jesus. Estava profetizado. E o que Deus falou que vai acontecer, acontece. Mas ninguém tinha sido predestinado para assumir este posto de traidor. Deus não fez isso com ninguém e não fará. Mas aquele que deixou o diabo encher o seu coração, este seria o que haveria de trair Jesus. Está em Mateus capítulo 26, versículo 24, e no Salmo de número 41, no verso 9. Deus diz que a espada não sairia da casa de Davi, mas Deus não predestinou a que filhos isso iria acontecer. O certo é que Davi colheria os frutos do seu pecado. Ele colheria os frutos daquilo que semeou. Davi, ele não disciplinou seus filhos. Ele não os ensinou o caminho certo para andar. Ao contrário disso, ele mimou muito os seus filhos. Talvez eles não conhecessem como se daria a sucessão real. Não era a primogenitura que contava na sucessão real, mas o rei deveria ser aquele que Deus escolhesse. Está em Deuteronômio capítulo 17, versículo 15. Davi também falhou nisso. Na primogenitura, mesmo que o filho mais velho fosse da mulher que o tal homem não amasse, este filho deveria receber porção dobrada, como dizia a lei. Está em Deuteronômio capítulo 21, versículo 15 ao 17. Aí você pode pensar, mas com Isaac não foi assim. A promessa do filho de Abraão era com Sara. A promessa envolvia aquela família, aqueles dois, né? Aquele casal. E é um caso totalmente diferente daqui. Nós vamos conhecer hoje quem era realmente Absalão. Rebelde, assassino, desejoso de poder e narcisista. No tópico 1, o homem Absalão. Primeiro ponto, descrição.
O nome Absalão significa o pai é a paz. Ele era o terceiro filho de Davi. Sua mãe era Maacá, filha de Talmai, rei de Gessur. Provavelmente este casamento foi uma aliança política que Davi fizera, visto que esta mulher ela era estrangeira. O filho mais velho de Davi era Aminon, filho de Ainoã, o primogênito. O segundo filho, Quileabe, filho de Abigail, todos nascidos em Hebrom. Absalão, ele tinha mais ou menos 30 anos no acontecimento destes fatos e Davi mais ou menos 60 anos. Já era a última década do reinado de Davi, visto que nós já sabemos que ele morreu com 70 anos. Até aqui, nestes fatos, que nós estamos neste capítulo 15, já tinha se passado muitos anos. E Absalão, ele se valia da sua beleza física. A Bíblia diz que ele era sem defeito. Está em 2 Samuel, capítulo 14, versículo 25. Ele tinha um carisma incomum com as pessoas e ele queria ocupar o trono do seu pai. A biografia de Absalão, ela fala de muitos detalhes. Fala muito da sua beleza, porém não fala nada da sua vida espiritual. Absalão, ele era uma embalagem bonita, porém um conteúdo sem valor. Nada é registrado sobre a sabedoria de Absalão. Tudo que é dito dele é que ele tinha uma boa aparência e um cabelo que era o seu orgulho. Apenas cortava-o quando já não mais suportava o peso do seu cabelo, que era de 2,4 kg. Está em 2 Samuel, capítulo 14, versículo 21, na tradução da NVI. Este era o padrão régio. As pessoas queriam reis que tivessem aparência exterior. Queriam reis que se destacavam fisicamente entre os demais. Quando nós estudamos a história dos reis do passado, nós estudamos a respeito da mitologia grega, dos deuses gregos. A história vai contar que eles eram fortes, homens musculosos, de cabelo grande e de aparência perfeita. Esse era o padrão régio, para as pessoas daquele tempo. E o que nos entristece, quão triste é que as pessoas se preocupem apenas com a beleza exterior e que elas não se importam de não terem nada de valor espiritual para oferecer às pessoas. Às vezes nós ouvimos a pessoa dizer, é muito bonito, mas oco por dentro. As pessoas valorizam mais o exterior do que a pessoa realmente é, os seus valores espirituais. Nós devemos pedir ao Senhor que nos conceda a beleza interior, porque é isso que importa para Deus, é isso que Deus vê. Nós vemos por fora, mas Deus, Ele conhece o nosso interior e nós devemos pedir a Ele que também nos conceda a beleza da santidade e sejamos adornados pela beleza do Espírito Santo em nossas vidas, que a nossa beleza não seja apenas a beleza exterior. No ponto 2, em que consistia a causa da revolta de Absalão? Por que Absalão se revoltou, se rebelou contra seu pai? Negligência de Davi. Davi foi omisso quanto ao pai, não puniu seus filhos, não fustigou-os desde pequenos, quando necessário fosse. Um pai que tinha uma afeição enorme por ele. Davi se afeiçoava muito por Absalão e ele não foi capaz de disciplinar este filho ávido de poder, sem limites e orgulhoso de sua beleza. O pecado de Davi o enfraqueceu como pai de família
Ele perdeu a autoridade sobre seus filhos, ficou apático quanto aos assuntos reais e do povo, e ao povo ele deixou muito a desejar. E por isso seus filhos o afrontavam, inclusive Absalão. Quando nós deixamos brechas em nossa vida, o diabo trabalha contra as nossas vidas. E foi isso que Davi fez. Deixou brechas na sua vida, como pai e como rei também. O adultério de Davi trouxe um estupro para dentro da sua casa. Seu filho mais velho, Aminon, violenta sua meia-irmã dentro de sua casa. Seu filho mais velho, Aminon, violentou a sua meia-irmã. E o que Davi fez? Nada. Exatamente isso. Nada. Em 2 Samuel, capítulo 13, versículo 21, fala a respeito da raiva de Davi, que Davi ficou indignado, mas ele não fez nada, ele não tomou nenhuma atitude, nem em relação à sua filha Tamar, que era uma virgem, e nem a Aminon, seu filho mais velho. E não há relatos na Bíblia Sagrada de que Davi tenha corrigido o seu filho. Absalão planejou então sua vingança por 2 anos inteiros. Ele aconselhou a sua irmã para que ela ficasse não tranquila, mas que ele ia fazer alguma coisa, né, o que diz, mas 2 anos ele ficou planejando a sua vingança. Ele tinha 2 objetivos com isso: vingar o que Aminon tinha feito com a sua irmã Tamar e ao mesmo tempo eliminar o sucessor direto do trono. Alguns dizem que a vingança é um prato que se come frio. A pessoa que vinga, ela pratica um crime premeditado. E Absalão, é claro, que ele queria planejar algo que desse resultado de fato. Ele planejou e executou o seu plano. No tempo da tosquia do rebanho, convidou todos os seus irmãos, pediu autorização ao seu pai Davi para que deixasse os seus irmãos irem à festa das tosquia, para esta festividade. Então ele embebedou a Aminon e ordenou que os seus servos o matassem. E logo após o crime, ele fugiu. Ficou 3 anos exilado longe de Jerusalém. Ele ficou na Síria, foi para a casa do seu avô paterno, rei Gessur. Depois deste tempo, Joabe cria uma trama. Ele percebe que Davi estava com saudades de Absalão. Então ele trama, né, um plano e consegue fazer com que Davi perdoe a Absalão e permite que ele volte. Porém, Davi não permite que ele volte para a casa real. Ele não poderia comparecer diante do rei. E isso foram por 2 anos. Até que Absalão se enfada disso, não queria mais ficar longe da casa real, do conforto, perto do seu pai. E ele morando ao lado de Joabe, as suas terras também eram ao lado das terras de Joabe, ele manda então chamar Joabe por 3 vezes, para que Joabe interceda outra vez por ele. Mas Joabe não vai, não atende ao chamado de Absalão. Então Absalão manda que seus servos coloquem fogo nas terras de Joabe. Joabe então vem e pergunta a Absalão por que ele tinha mandado colocar fogo em sua terra. Ele diz então que se cansou e queria voltar ao convívio como seu pai na casa real. Joabe então mais uma vez intercede por ele a Davi. Davi o aceita e quando passados 5 anos, Davi
não fez nenhuma advertência. 2 anos planejando, depois mais 3 anos exilados. E durante esse tempo todo, Davi não chama a atenção do seu filho Absalão por causa do seu crime. E quando Absalão volta à presença do rei, o rei o recebe com um beijo. Não há relatório de nenhuma advertência sobre aquele homicídio. Mas tudo já estava arquitetado por Absalão. Nada justifica o erro de Absalão, mas o pai contribuiu bastante para as suas atitudes. Está em 2 Samuel, capítulo 13, versículo 38, também no capítulo 14, no versículo 38, e no capítulo 15, e o versículo 7. A Bíblia, ela aconselha aos pais que não irritem vossos filhos. Antes os criem segundo a instrução e conselho do Senhor. Está em Efésios capítulo 6, versículo 4. No tópico 2, nós vamos falar sobre a revolta de Absalão. No ponto 1, a fraqueza do reinado de Davi. Absalão aproveitou das brechas que Davi tinha deixado. O pecado de Davi o enfraqueceu como pai e também como governante daquelas 12 tribos. Claro que aqui estão evidenciadas as consequências do duplo pecado de Davi: o adultério, o homicídio e esquecendo-se de falar da cobiça. Deus disse que seria 4 vezes mais. Ele mesmo escolheu sua sentença. E o seu pecado tirou as suas forças como governante e pai de família. Ele estava deixando a desejar tanto em sua vida espiritual como regente daquele povo. E é claro que nossos adversários se aproveitam das nossas fraquezas. Os inimigos, o povo já estava insatisfeito com Davi. Quando nós não fechamos todas as brechas, o inimigo se aproveita delas. Absalão precisou de pouco tempo para colocar seu plano em prática. Foram 4 anos. Eu só quero abrir um parêntese aqui, que algumas traduções, elas dizem 40 anos. Porém, isso é erro de copistas. Inclusive, a tradução da nossa revista, o texto está dizendo 40 anos. Então, se a gente for analisar o texto, não tem como ser 40 anos, se Absalão tinha 30 anos e Davi reinou por 40 anos. Então, ele arquitetou esse plano por 4 anos e não 40 anos, como está na nossa lição. E estes 4 anos foram suficientes para que ele construísse um grupo de seguidores, aquelas pessoas que estavam insatisfeitas com o governo de Davi, pessoas descontentes com Davi. E ele criticou abertamente a administração do seu pai. E secretamente ele roubou o coração do povo. Absalão achou que seu movimento já estava forte o suficiente. Ele tinha fortes aliados, inclusive Aitofel tinha tomado partido dele, pois Aitofel, que era um dos conselheiros de Davi, não ficou satisfeito com o que Davi fizera com a sua neta Betseba. E Absalão então arriscou uma revolta declarada. Tinha chegado o tempo dele tomar o trono de seu pai. O povo estava insatisfeito com o governo de Davi, os problemas do reino estavam acumulados e as questões do povo estavam sendo deixadas de lado. O servo de Deus, ele deve ser irrepreensível, escreveu o apóstolo Paulo em 1ª carta a Timóteo, no capítulo 3, no versículo 2. E Davi, ele tinha culpa e isso estava pesando sobre a sua vida. Ponto 2. O Absalão político. Engraçado. Na atualidade, nada mudou a respeito dos políticos e como eles tramam a tomada do poder. Eles precisam conquistar o
povo, e é assim que acontece no meio político. Eles entram nas brechas deixadas por outros administradores. E com Absalão não foi diferente. Era necessário conquistar o povo, e ele conseguiu fazer isso, e ele faria de tudo para que isso acontecesse e tivesse sucesso. A pessoa, quando ela se rebela, ela precisa encontrar aliados, né, que se juntem a ele e ele possa tomar então o poder. Então ele começa a arquitetar a sua rebelião, e foi planejado por 4 anos. Quando ele voltou da Síria, ele trouxe para Israel costumes de reis pagãos, pois um rei tinha de demonstrar poder e riquezas, e ele andava em uma carruagem com cavalos e 50 homens fazendo a sua escolta ou segurança. Parece que os comentaristas dizem, alguns historiadores dizem, que ele foi o primeiro líder israelita a andar em carruagem com cavalos. E este aparato todo atraía as massas. Isso era demonstração de poder. Absalão, então, ele tem empatia pelo povo, né? Ele finge sentir o problema do povo, se coloca no lugar do povo, se coloca como um ajudador do povo e começa a criticar a administração do seu pai. Ele começa então a julgar a causa do povo nas portas da cidade, apoiando as queixas do povo sem averiguar a veracidade dos fatos. Ele se apresenta como solução dos problemas e ele diz, abre aspas, quem me dera ser juiz desta terra. Todos viriam a mim e eu lhes faria justiça. Um verdadeiro político. Demonstração de falsa humildade, pois ele era um príncipe. Ele era filho do rei e deveria ser reverenciado pelas demais pessoas. As pessoas, quando elas querem conseguir o apoio das pessoas, a primeira coisa que ela demonstra é humildade falsa, né? Uma pretensão de humildade que na verdade a pessoa não tem, mas ela quer apenas conquistar o apoio das pessoas. Então ele deveria ser reverenciado pelas demais pessoas, porque ele era um príncipe, filho de um rei. E ao invés disso, quando as pessoas queriam se curvar diante dele, ele não permitia. Ele estendia a mão, pegava na mão das pessoas, abraçava e beijava o povo. Isso nos parece muito familiar. E já estava tudo pronto para o golpe fatal. Procura o pai, demonstra uma falsa religiosidade, isso que é o perigo nas nossas vidas. Nós não sermos o que nós queremos demonstrar que nós somos. Infelizmente tem muitas pessoas que demonstram uma falsa religiosidade, uma falsa santidade, uma falsa espiritualidade, acreditando que está conseguindo enganar as pessoas, mas nós não enganamos a Deus. E Absalão, então, ele demonstra uma falsa religiosidade, uma devoção fingida. Diz ao pai ter feito um voto, e este voto deveria ser cumprido em Hebrom, justamente onde ele nasceu e onde seu pai reinou por 7 anos e 6 meses, onde Davi foi proclamado rei pela primeira vez. Talvez ele acreditou que encontraria aliados ali em Hebrom e alguns insatisfeitos por Davi ter mudado a capital de Hebrom para Jerusalém. Ele disse para seu pai que tinha feito o voto lá na casa do seu avô. Se o seu pai o aceitasse de novo, ele ia sacrificar lá em Hebrom. E era em Hebrom que ele deveria pagar o seu voto. Seu pai acreditou e permitiu que ele fosse. Tudo era mentira. Tudo fazia parte do seu plano. Ele enviou secretamente mensageiros a todas as tribos de Israel e disse-lhes:
assim que ouvirem o som das trombetas, digam: Absalão é rei em Hebrom. Ele levou 200 homens de Jerusalém que nada sabiam, foram enganados, mandou buscar Aitofel, sacrificou em Hebrom, a conspiração ganhou força. Outras pessoas que eram insatisfeitas, os inimigos, eles aproveitam disso, e quando há uma rebelião, eles se juntam ao rebelde. Então os insatisfeitos se juntaram a Absalão e cresceu então o número dos seus seguidores. Ponto 4. A lealdade dos servos de Davi. Aqui neste texto nós encontramos diversos homens que foram fiéis a Davi, mesmo sabendo que Davi estava de um lado desfavorável, mas eles preferiram ser fiéis a Davi, a seu rei, por tudo que Davi tinha feito por aquelas 12 tribos. Davi tomou conhecimento então da rebelião do seu filho Absalão, mas ele sabia que era a mão de Deus. Davi poderia ter enfrentado seu filho e poderia ter vencido facilmente, porque Davi era um guerreiro. Mas Davi, ele tinha temor de duas coisas. Primeiro, que ele não queria lutar contra o seu próprio filho, Absalão. E segundo, ele se recuou, porque ele sabia que era a mão de Deus cobrando os seus pecados, que era a espada profetizada por Natã. E ele não queria que inocentes pagassem pelo seu pecado. E ele então resolveu fugir de Jerusalém. Ele podia ter enfrentado Absalão, mas era seu filho e ele poderia vencê-lo facilmente ou ser preso facilmente no palácio. Porém, muitos morreriam. E se era a mão de Deus, disse Davi, sobre ele, sofreria um dano, então até ver o que Deus faria com ele. Davi, ele tinha homens leais que estavam dispostos a morrer por ele e com ele, mas ele decidiu pela fuga antes que Absalão chegasse em Jerusalém. E ele deixou ali apenas 10 concubinas para que tomassem conta da casa real. Está em 2 Samuel capítulo 15. Não sabendo ele, inconscientemente, que era também já o cumprimento da profecia de Natã, cujas mulheres seriam abusadas por Absalão no terraço da casa real, à luz do dia, para humilhar Davi e certificar de que ele sim, agora possuía as mulheres do rei e também o seu trono. Quando Davi, ele passava na sua fuga, ele passava pelas ruas, juntamente com seus homens que o seguiam, os queretitas, os peletitas e 600 homens que o seguiam desde Gate. O povo chorava em voz alta. O rei atravessou o vale de Cedron e todo o povo foi com ele em direção ao deserto. Que cena maravilhosa! Que amor o povo dispensava a Davi. E esta cena nos leva a uma cena que aconteceria por dezenas de séculos ainda no futuro. Davi, ele era um tipo de Cristo. Com este acontecimento, separou-se os bons dos maus, os que realmente eram fiéis a Davi e os que eram infiéis. Davi não obrigou a ninguém que o seguisse, ao contrário, ele não queria que as pessoas o acompanhassem, salvo a sua família. Então ele manda que Zadok e Abiatar voltem para Jerusalém e levem a arca de volta. Davi sabia que a arca, estando com ele, não era sinônimo de proteção divina e que a arca deveria voltar sim para o centro religioso, independente do rei que estivesse no trono. Sabia que ele não tinha direito exclusivo sobre o trono real e que Deus poderia fazer com ele o que quisesse, segundo a sua vontade.
se já não mais agradava a Deus. Ele tinha consciência de que Deus poderia fazer o que quisesse com ele. Está em 2 Samuel capítulo 15, versículo 25 e o 26. E aparece em cena Itai, um estrangeiro prosélito, queria seguir a Davi a todo custo. E Davi então tenta impedir, acreditando que ele não precisasse passar por aquele desconforto da fuga. Porém, Itai não atende a Davi e diz: não te deixarei por nada. E isso fala de como deve ser a nossa posição em relação a Cristo. Mesmo que as coisas não estejam boas, estejamos enfrentando dificuldades, problemas adversos, nós não podemos deixar a Cristo por nada. É Cristo que nós devemos seguir, mesmo em meio às dificuldades, mesmo que as coisas não estejam saindo como programado. Haja o que houver, nós devemos ser fiéis àquele que nos chamou. E essa foi a posição de Itai. E essa deve ser a nossa posição em relação ao Evangelho, em relação a Cristo. Davi então continua subindo o Monte das Oliveiras, caminhando e chorando. Davi chorou amargamente por causa de seus pecados, por causa das consequências de seu pecado. Davi, ele tinha consciência que era o juízo de Deus. Ele fez a mesma via dolorosa que Jesus fez um dia, vivendo as aflições da traição e do cálice que ia beber. Davi, na subida do monte, ele fica sabendo que Aitofel deserdou-se e ele orou então para que Deus frustrasse os conselhos de Aitofel. No topo do monte, ele encontra o arquista Husai e manda que ele volte para frustrar os planos de Aitofel, alegando que ele não estaria só, pois ele já tinha mandado de volta Zadok, Abiatar, Ahimaás e Jonatas. Também todos estariam lá para o ajudar. Davi deveria esperar essa devoção destes homens dos seus filhos, mas ele não encontrou essa devoção em Absalão. Claro que ele contribuiu para isso. Ele foi ajudado por pessoas estrangeiras e que não faziam parte de sua família. Pais negligentes, tolerantes com filhos arrogantes, colhem frutos amargos. Davi, ele foi omisso em relação aos seus filhos e não poderia colher outra coisa que não fosse a rebeldia dos seus filhos. Terceiro e último tópico: a morte de Absalão. Absalão, ele colheu os frutos da sua própria rebeldia. Primeiro ponto: coração de pai. O pai, o filho pode ser o que for, ele nunca o deixará de amar. O filho pode ser rebelde o que for, se esse filho morrer ou adoecer, o coração deste pai vai sofrer mesmo assim. Mas ele estava colhendo porque ele não ensinou os seus filhos o caminho que ele deveria andar. Absalão acreditou que o plano de Husai era melhor que o de Aitofel e decide ele mesmo ir também a esta batalha. Aitofel ficou indignado porque Absalão não seguiu seus conselhos, vai, se enforca. Absalão e seus homens, liderados por Amasa, se embrenham pela floresta. Primeiro eles passam pelo rio, depois entram pela uma floresta fechada. Davi descobre a trama, se arma para o contra-ataque. Imagina Davi tendo que lutar contra o seu próprio filho, que ele amava tanto. Ele estava então decidido a ir na peleja, mas o povo não permitiu que ele fosse. Eles tinham Davi em alta estima,
reconheciam seu valor como guerreiro, disseram para Davi que ele valia mais do que 10.000 homens guerreiros. E era homem de Deus. E eles sabiam que o objetivo de Absalão era matar seu pai. E não seria fácil para Davi confrontar seu próprio filho. Davi divide então os seus homens em 3 companhias, 3 pelotões foram destacados. Estes homens seriam liderados por Joabe, Abissai e Itai. Começa então o combate na floresta. E esta mesma floresta, ela foi uma aliada a Davi, por ser uma floresta traiçoeira, tinha muita lama, insetos, era uma mata fechada e possíveis doenças poderiam ser adquiridas naquela floresta. Era uma prova de que Deus estava no controle daquela peleja. Morreram mais de 20.000 homens de Absalão. Davi pediu aos seus homens que não fizessem nenhum mal ao jovem Absalão. Esta ordem foi dada aos capitães e todos ouviram esta ordem de Davi. Porém, Joabe, quando soube que Absalão estava preso pela cabeça no galho de uma árvore, Absalão passou com um mulo debaixo desta árvore e o mulo foi embora e ele ficou preso pela cabeça. Joabe ainda ficou enfurecido com o informante, com o mensageiro, porque que ele mesmo não tinha matado Absalão. Mas o mensageiro era inteligente e ele sabia o que aconteceria se ele tivesse matado um príncipe, o filho do rei Davi. Quando Joabe ficou sabendo então que ele estava vivo e preso pela cabeça em uma árvore, Joabe era um assassino contumaz, não tinha medo, já tinha matado outras pessoas. E aí cumpre então mais uma parte da profecia que foi dada para Davi das consequências do seu pecado, que a espada não sairia da sua casa. Então Joabe foi avisado por este mensageiro que Absalão se encontrava preso pela cabeça em uma árvore. Os originais não falam que Absalão estava preso pelo cabelo, como algumas traduções dizem que ele foi preso pelos cabelos. As traduções elas dizem que ele foi preso pela cabeça. Então ele preso ali, suspenso naquela árvore, já fragilizado e sem defesa. Joabe então, primo de Absalão, tira seu arco e acerta dardos em Absalão, que morre ali mesmo e é sepultado ali mesmo. E foi colocado pedras em cima do túmulo, fazendo um monturo de pedras sobre a sepultura. Absalão recebe a sentença de um filho rebelde. Os filhos rebeldes deveriam morrer. Se formos rebeldes também à palavra de Deus, se nós formos rebeldes, nós colheremos uma eternidade sem Deus. Morte espiritual, morte física e morte eterna. Perderemos a comunhão com o Pai. Lutar por aquilo que não é nosso por direito, desejarmos posição que não fomos chamados por Deus, só nos trará frustração e consequências amargas. Devemos fazer aquilo que nós fomos chamados. Davi esqueceu de ensinar seus filhos que o que ocupasse o trono era aquele que Deus chamasse. Então, tudo aquilo que nós vamos fazer, nós precisamos ter sido chamados por Deus, para nós não frustrarmos os planos de Deus. Nós vamos colher tristeza, morte espiritual e, por fim, a morte eterna. Nós não temos espaço aqui para falar de Simei, que amaldiçoou a Davi, jogou pedras nele, sobre a traição de Ziba, sobre a fidelidade e a ajuda de Barzilai, sobre a tristeza de Davi ao saber que seu filho morreu, sobre o que Joabe disse a ele, como o seu sentimento de luto e de tristeza estava entristecendo o povo
porque tinha acabado de vencer uma batalha. Ao invés de Davi celebrar a vitória daquela guerra, Davi começa a chorar. Então Joabe mais uma vez tem que chamar a atenção dele e mandar que ele fosse às portas da casa, da cidade, para que o povo entendesse, para reanimar a força do povo, dos homens que lutaram em defesa de sua vida. Nós não vamos ter tempo falar sobre a sua volta a Jerusalém. Enfim, somente em outros trimestres, em uma aula, nós não temos como falar sobre todos estes assuntos a respeito dessa tragédia na família de Davi. Talvez em outro trimestre nós vamos abordar temas tão ricos e importantes para nós. Fica a lição que o pecado traz consequências terríveis e que o perdão de Deus pelos nossos pecados não nos impede de sofrer as consequências dos nossos pecados. Amém? Espero ter te ajudado com este comentário. Se você gostou, dá um curtir aqui na minha aula, se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito, compartilhe em suas redes sociais. Não sei que dia você vai estar assistindo esta aula, mas eu quero desejar a você um Feliz Natal e que nós não esqueçamos de fato o que este Natal representa para nós. É o presente que Deus nos deu, enviando seu único Filho, Jesus Cristo, por amor de todos nós, mas que nós também temos que responder a este amor com fidelidade, com devoção, com obediência e com amor. Desejo a você boas festas neste final de 2019. Um forte abraço. Quero mandar um abraço para todos os irmãos que têm comentado em minhas aulas. Este final de ano é muito corrido para mim, não estou tendo tempo de fazer a relação dos irmãos que têm falado de qual igreja é, qual cidade pertence, mas que Deus abençoe cada um de vocês e obrigada por este carinho maravilhoso que somente a eternidade vai poder recompensar a cada um de vocês. E eu te aguardo aqui na nossa última aula deste trimestre, se Deus assim nos permitir então.